crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de geografia? Hoje é a nossa última aula do ano de 2020, né? É a nossa aula de número 35. Vamos observar quais são os materiais que nós vamos utilizar? Então, para a aula de hoje, nós vamos precisar de um caderno, uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos, uma mesa ou uma caixa firme para você apoiar o seu material. Crianças, eu ainda não vou dar o tempo aí para vocês separarem esse material e fazerem, cumprirem todos os nossos combinados. Antes, eu quero relembrar um pouquinho da nossa aula passada. Então, na aula passada, a gente aprendeu sobre as transformações dos meios de comunicação. Nós ouvimos a história da professora Alessandra, que foi muito bacana. Nós conversamos e vimos as transformações do rádio, da TV, da internet. E hoje, crianças, a nossa aula é sobre as diferentes fontes de energia. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem tudo isso, separar o material, cumprir os nossos combinados e marcar, o número da nossa aula, nosso tema e a data de hoje. Tempinho para vocês fazerem tudo isso. Tudo prontinho aí, crianças? Então, vamos começar a nossa aula? Olha lá! Você acha que hoje em dia os seres humanos conseguem viver sem energia? Então, vocês já devem ter visto aí, nas aulas com a professora Santina, que nós precisamos de energia para brincar, para andar e para estudar e fazer outras coisas, E como que a gente consegue essa energia? Essa energia, ela é obtida dos alimentos. Mas e o outro tipo de energia? Como será que é obtida, crianças? Vamos dar uma olhadinha aí para ver se a gente descobre? Olha lá! Precisamos de diferentes fontes de energia para cozinhar, iluminar as cidades, movimentar máquinas industriais, aparelhos eletrodomésticos, fazer funcionar os meios de transporte e até foguetes espaciais. A primeira fonte de energia utilizada pelo ser humano foi o fogo, obtido a partir da queima da madeira e do carvão vegetal. Depois aprendemos a utilizar o carvão mineral, a água, o petróleo, o sol, o vento e alguns vegetais para gerar a energia que precisamos no dia a dia. Então, crianças,
Hoje nós vamos conversar, né, sobre esses tipos de materiais que nós utilizamos para obter a energia. Mas antes a gente tem que conversar que as fontes de energia, elas são classificadas em duas situações: não renováveis, que são aquelas que não se renovam rapidamente na natureza, ou seja, se usadas intensamente pode esgotar, e renováveis, que são aquelas em que o tempo de renovação natural dos recursos é curto. Então, crianças, é importante a gente pensar que todas as fontes de energias têm suas vantagens e suas desvantagens. E nós vamos começar conversando sobre a primeira fonte que a professora trouxe para vocês, que é o carvão mineral. O carvão mineral, ele é uma fonte de energia não renovável. Vejam aqui, é um recurso natural não renovável, geralmente extraído de minas subterrâneas. Nos dias atuais, o carvão é utilizado para aquecer os fornos de usinas siderúrgicas, onde se produz aço. Também pode ser utilizado para gerar energia elétrica na usina termoelétrica. Vejam aqui que a professora Fran trouxe uma imagem, né, de uma mina de carvão mineral. E olha esse mapa. Na região sul, o carvão mineral, né, ele está presente aí nos 3 estados, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Conseguiram perceber isso? Outra fonte de energia que nós vamos conversar, crianças, é o petróleo, que também é uma fonte de energia não renovável. Então, o petróleo também é um recurso natural não renovável, é encontrado em poços subterrâneos no interior dos continentes e principalmente nos mares e oceanos. Vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe para vocês, né, 2 imagens. A primeira imagem ali é uma máquina, né, fazendo a extração do petróleo, e a segunda imagem aparece ali o petróleo. A substância é matéria-prima para a produção de combustíveis como gasolina e óleo diesel, utilizado em vários meios de transporte. A queima desses derivados do petróleo é feita por usinas térmicas para gerar energia elétrica para o uso da população. Crianças, é importante a gente saber que o petróleo também serve de matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como da tinta, do plástico, do asfalto, fertilizantes, borracha sintética, cosméticos, entre outras. Veja um mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês. Do que se trata será esse mapa, né? Então, esse mapa está se referindo ao petróleo em 2014. Localizem o Brasil. Olha lá, localizei o Brasil para vocês. Quanto será de petróleo, crianças, é produzido por dia, hein? O que vocês acham? Então, no Brasil, nós temos a produção de 1.500 a 5.000 barris por dia. E vejam aqui outra informação que a professora Fran trouxe para vocês, que são os 3 países que mais produzem petróleo, né? Os maiores produtores, que são os Estados Unidos da América, a Arábia Saudita e a Rússia. Viram todas essas informações? E olha aqui no Paraná, quais são, né, as empresas de petróleo. Então, nós temos 2 empresas, a refinaria do Xisto, em São Mateus do Sul, e a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, que hoje pertence, né, à Petrobras e fica em Araucária. Olha lá, a professora Fran destacando, né? E aqui a imagem das 2 refinarias aqui no Paraná, né? A do Xisto e a Presidente Getúlio Vargas, a Repar. Outra fonte de energia não renovável, crianças, é o gás natural.
O gás natural é muito utilizado como fonte de energia. Assim como acontece com o petróleo, o gás natural pode ser usado como fonte de energia e como matéria-prima para a indústria de plástico, tintas, fibras e borrachas sintéticas. É muito utilizado como fonte de energia elétrica nas usinas termoelétricas. Vejam o mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês, das representações ali do gás natural. E agora, crianças, para a gente entender um pouquinho mais, eu trouxe um vídeo, o caminho do gás natural. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias. Também é usado na geração de energia nas termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto até você. Interessante esse vídeo, não acham, crianças? A gente conhecer, né, todo o processo, né, pelo qual o gás natural faz, né, o qual ele passa. A principal matéria-prima utilizada para energia nuclear é o urânio. Também são utilizados o plutônio e o tório. Todos esses materiais são radioativos. É considerado uma energia limpa, pois não emite poluentes na atmosfera. Contudo, é considerado como alto risco, pois a produção de energia gera lixo radioativo. Então, crianças, esse tipo de energia, ele é muito, perigoso para a saúde do ser humano. E aqui no Brasil, olhem o mapa que a professora Fran trouxe, nós temos 2 centrais nucleares que estão no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Conseguiram achar, encontrar? Agora, crianças, vamos estudar sobre as fontes de energia renováveis. E vamos começar falando sobre a hidrelétrica. É obtida por meio de aproveitamento do movimento das águas
dos rios é considerada uma energia limpa e renovável. No Brasil, existem usinas hidrelétricas de potência baixa, média, alta e muito alta, assim definidas de acordo com a quantidade de energia que é gerada. Veja um mapa, né, que a professora Fran trouxe para vocês das usinas hidrelétricas brasileiras. Aqui eu destaquei, né, o nosso estado, o Paraná, e vejam que nessa tabela eu coloquei a informação, né, as 3 usinas hidrelétricas com maior potência de energia elétrica. Então nós temos aqui no Paraná a Itaipu, né, que está no Rio Paraná. Temos no Pará Belo Monte, no Rio Xingu, e a outra usina também está localizada no Pará, é a usina Tucuruí, localizada no Rio Tocantins. E outra energia renovável é a energia eólica, né? E a energia eólica, ela é obtida por meio do aproveitamento do vento, é uma fonte de energia que apresenta baixíssimo impacto ambiental, entretanto necessita de instalação de um parque eólico em áreas que, por sua localização geográfica e condições atmosféricas, recebam bastante vento boa parte do ano. Então, crianças, aqui no Brasil nós temos 2 regiões que são bem propícias para ter esse tipo de energia, que é a região sul e nordeste, conforme a nossa imagem. Conseguiram perceber? Agora, crianças, vamos conhecer um pouquinho de uma usina eólica localizada aqui no nosso estado do Paraná. É a usina eólico-elétrica de Palmas, né? Fica na cidade de Palmas. Então, situada na região de Horizonte, no município de Palmas, o sul do estado do Paraná. Primeira usina eólica da região sul do Brasil. Entrou em operação em fevereiro de 1999. Em janeiro de 2012, a usina de Palmas passou efetivamente a fazer parte do Parque Gerador da Copel, ocasião em que a ANEEL aprovou a reversão da concessão para a Copel Geração S.A. E agora, dando sequência à nossa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre a energia solar. Ela é obtida por meio de aproveitamento da energia do sol. A luz e o calor do sol são captados por painéis que transformam a energia térmica em energia elétrica. É uma fonte de energia que praticamente não apresenta impacto ambiental. Crianças, hoje em dia, né, já tem muitas residências que possuem esse sistema de captação de energia, né? Então, quando a gente passa aí em algumas casas e tem algumas placas no telhado, ela tá fazendo essa captação, né, desse tipo de energia. E olha o que a professora Fran trouxe para vocês. Em 2018, a Copel lançou um mapa para fornecer informações sobre a incidência de raios solares no Paraná e mostrar dados importantes para a geração de energia a partir do sol. No mapa estão definidas informações preliminares para verificar a possibilidade da instalação de um sistema como esses em residências ou comércios. Então, crianças, quando a gente quer ter, né, essas placas para captação desse tipo de energia, a Copel faz uma análise, né, com base nesse mapa, se a gente vai ter, né, bastante produção de energia solar e se isso é viável, né, para a pessoa que quer implantar esse sistema. Continuando, a gente tem agora as fontes de energia renováveis, biomassa. Então vejam a imagem, né, que a professora Fran trouxe, vejam que ali do ladinho das imagens eu coloquei uma informação, que a matéria orgânica
de origem vegetal ou animal. Então, conhecendo um pouquinho sobre a energia biomassa, ela é obtida por meio do aproveitamento da matéria orgânica, principalmente da massa vegetal, que pode ser convertida em energia. É uma fonte de energia renovável e barata, porém pode ser muito poluente em virtude da queima dos vegetais, como a lenha, carvão e cana-de-açúcar. São as fontes mais utilizadas. Agora, crianças, nós vamos ver, né, quais são os tipos de biomassa mais utilizados. Então, olhem lá na imagem que a professora Fran trouxe, né? Nós temos a madeira, o milho, o lixo, o biogás e a cana-de-açúcar. Aqui eu trouxe para vocês, né, um mapa das regiões, né, do Brasil e qual é o tipo de biomassa de cada região. Então, olhem na região sul, que é a nossa região, né, que está localizada no estado do Paraná. Então, nós temos ali a casca de arroz, tabaco, madeira de acácia, caroço de pêssego, floresta, nós temos o pinus e o eucalipto, e o RSU. Tudo certo, crianças? E vejam esse infográfico. Esse infográfico, né, nós temos ali o panorama atual da produção de energia a partir da biomassa, bioenergia no Brasil. Então, vejam ali, né, do que se trata, as informações. E é importante, crianças, vocês saberem que esse tipo de energia, ele está tendo um grande investimento do governo, né? Porque ele tem um custo aí baixo para a produção. Então, crianças, agora nós vamos fazer nossa atividade. Olha lá, atividade 1. Entre as fontes de energia que comentamos, qual você achou mais interessante? Será que essa energia é renovável ou não renovável? Crianças, vocês não precisam copiar essa questão. Vocês podem colocar apenas atividade 1, letra A e letra B e responder. Tempinho para vocês fazerem essa atividade.
Música
Tudo certinho aí, crianças? Então vejam que a professora listou para vocês, né? Com a energia renovável e energia não renovável. Então nós temos a hidrelétrica, a eólica, solar e biomassa como a energia renovável. Será que foi alguma dessas que você colocou aí na sua atividade? Ou será que foi das energias não renováveis, como o carvão mineral, o petróleo, o gás natural ou a nuclear? O que vocês colocaram aí, hein, crianças? E agora, crianças, a professora Fran tem uma surpresa para vocês. E assistam o vídeo para vocês verem qual é a surpresa.
bacana esse vídeo, vocês não acham, crianças? Muito legal, né? O que as professoras vieram desejar para vocês, né? Nós chegamos ao final do ano de 2020. A professora Freia é muito grata a vocês que participaram das aulas, mandaram as atividades, uma mais linda do que a outra, que vocês estão de parabéns, as famílias que colaboraram, todos os professores que estão aí nos ajudando, a Secretaria da Educação que nos proporcionou esse momento, né? E agora, crianças, nós estamos chegando ao final de mais uma aula. Mas antes da gente se despedir, vamos revisar o que nós aprendemos hoje? Então, hoje nós aprendemos sobre os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola, extrativista e no cotidiano das populações. As fontes de energia elétrica renováveis e não renováveis. E agora, crianças, a professora Fran se despede de vocês com um super beijo, um super abraço, um desejo de um ano de 2021 muito bom para vocês que vão estudar em outras escolas, né? Ou vão continuar nas nossas escolas aí. Então, aquele abraço!